Em Um Refúgio para o Amor, Roselena entra feito uma bala, interrompendo a sessão. Ela se apresenta ao juiz e diz que está ali para testemunhar a favor de seu marido. O juiz explica que não pode incluí-la como testemunha nesta altura do campeonato. Ela insiste e faz um discurso sobre como o casal é responsável e reconhecido na sociedade. Oscar não sabe onde se enfiar. Ela anda de um lado para outro como louca e acusa Linhares de estar fazendo tudo isso para prejudicar sua família. O juiz a manda sair, mas antes disso, ela ainda dá uma cutucada em Cláudio. A mulher só se acalma quando o magistrado a ameaça de prisão. Neste meio tempo, Padre Honesto vai até a casa de Roselena para saber como ela está, mas Matilde conta que a patroa não está. Ele então pergunta se ela tem notícias de Luciana. A mulher explica que vai conseguir o telefone da funerária para que ele possa conversar diretamente com a moça. Brígida, para variar, escuta tudo, escondida. O sacerdote aproveita a oportunidade para pedir a Matilde que conte tudo o que souber sobre Roselena, enquanto os dois tomam um café na cozinha da mansão. No tribunal, depois do escândalo da megera, o juiz consegue finalmente dizer que os especialistas concluíram que a assinatura que consta naqueles documentos foi mesmo falsificada. Gente, olha a cara da Roselena. Continuando, Oscar tenta salvar o barco e pede ao juiz que exija que Linhares prove que o homem que aparece no vídeo e falsificou as assinaturas não era seu comparsa. Linhares pede a palavra. Ele começa dizendo que não teria nenhum sentido em reabrir o caso, se ele realmente fosse culpado, uma vez que já cumpriu 20 anos de cadeia, por um crime que não cometeu. Ele deixa claro ainda que não tem nenhum interesse financeiro na causa, e só quer limpar seu nome e provar sua inocência. Rodrigo não se conforma e comenta com Patrício, mas o rapaz responde que o que o advogado está dizendo faz muito sentido. Enquanto isso, Clara continua com seu plano maligno de dar fim à academia particular do marido, e manda o decorador tirar todos os aparelhos daquele cômodo. Mas o homem explica que sem a autorização de Rodrigo, não pode fazer nada. A moça diz que não está perguntando, mas sim ordenando, e pede que ele decore aquele quarto para seu bebê com tudo de mais chique e caro que ele encontrar. O rapaz continua questionando, mas Julieta se mete e manda o decorador simplesmente cumpra as ordens da sua filha. Neste meio tempo, Oscar insiste na sua tese. O juiz manda todo mundo se sentar, mas Barreiras está preparado e saca uma pasta com documentos que provam que Pedro Campos não foi cúmplice de Linhares, e ainda acrescenta que as provas apresentadas pelo colega apenas demonstram que o tal homem trabalhava na empresa Torreslanda, e vira o jogo, dizendo que é ele quem quer que Oscar prove o que está dizendo. O juiz requisita o advogado dos Torreslanda e pede provas do que ele alegou. Oscar pede um prazo de 24 horas. O juiz nega a petição, e o advogado é obrigado a dizer que eles não têm nenhuma prova. Maximino está furioso, mas fica mais puto ainda quando o juiz declara que a assinatura de Cláudio foi mesmo falsificada e exige o testemunho de Pedro Campos. Linhares avisa ao juiz que seu escritório tentou localizar o sujeito nas últimas 48 horas, sem sucesso. O juiz então decide que os jurados darão o veredito, baseados nas provas apresentadas. Mais uma vez a sessão é interrompida. Desta vez pela chegada de um homem, dizendo que ali está a evidência que irá mudar o curso do julgamento. Todo mundo fica surpreso. Enquanto isso, na mansão, Padre Honesto conversa com Matilde e comenta sobre o filho de Luciana e o segredo de Roselena, que escondeu isto de Rodrigo. Brígida continua escutando a conversa atrás da porta. A empregada responde que se o rapaz soubesse que a moça estava grávida, não teria se casado com Clara. Honesto quer saber por que ela mesma não contou a verdade ao rapaz e a empregada responde que Roselena a proibiu. O sacerdote se irrita e diz que é muito importante que ele fale com Luciana. No tribunal, o tal homem, que nada mais é que o juiz que condenou Linhares a 20 anos, diz que tem uma confissão assinada e registrada em cartório, de Pedro Campos, onde declara ser autor material e intelectual da fraude que levou Linhares injustamente para a cadeia. O juiz pede ao colega para se aproximar e pergunta como ele conseguiu a confissão, mas ele responde que a justiça está em dívida com Cláudio e pede que ele aceite as provas. O magistrado confirma que aquela prova é real e manda os jurados deliberarem. Enquanto isso, Luciana e Ariche visitam a exposição das peças da garota, em Santa Luzia. Ela fica sabendo que está fazendo sucesso e logo terá mais encomendas. E no apartamento de Rodrigo, Clara e Julieta já definiram tudo sobre o quarto do bebê. E agora a mulher resolve dar em cima do cara, que vaza rapidinho. Depois que o decorador sai, Clara comenta com a mãe que teve que chamá-lo várias vezes até ele se dignar a atender seu pedido. Mas ele vai aprender que ela é a senhora Torreslanda, e ele tem que obedecê-la e respeitá-la. Gente,
Esta mulher é doente, né? Só pode. Julieta quer saber de onde ela tirou esta ideia. E mais uma vez, a entojada diz que Rodrigo não a apoia em nada, que tem que fazer tudo sozinha. Indignada, ela revela: quero que ele me trate como sua esposa, como sua mulher. Não me tocou desde que nos casamos. Julieta diz que o rapaz ainda está chateado com a situação, mas vai passar. Só que Clara não quer saber e diz que não está mais disposta a esperar. Julieta então é direta e reta. Ela diz à filha que o objetivo era que a moça se tornasse a senhora Torreslanda, esposa de Rodrigo e de toda a sua fortuna. Para completar, ela pergunta: isso já conseguimos então? O que importa o amor? E no tribunal, os jurados retornam depois de terem tomado a sua decisão. O juiz pede que eles digam o veredito e os jurados consideram Linhares inocente. O time Darth Vader não gosta nada e arma o maior barraco na corte de justiça. Oscar sugere que eles apelem, mas Maximino acha melhor deixar como está. Rodrigo está furioso e diz que não importa a decisão da justiça, pois para ele, o advogado é um farsante salafrário. Roselena também está indignada, mas Patrício tenta equilibrar a balança e acaba ouvindo da mãe que ele parece mais um Linhares do que um Torreslanda. O rapaz responde em alto e bom tom: o que acontece é que ultimamente ando descobrindo coisas que antes ignorava. Roselena desafia o filho. Rodrigo se mete. O juiz pede silêncio na corte e pede que Linhares e Maximino para se levantarem e profere sua sentença, dizendo que reconhece o inestimável dano que sua injusta condenação causou, e por isto tentará ser o mais justo possível. Cláudio o interrompe e deixa claro que gostaria que sua inocência seja reconhecida publicamente, pois isso lhe devolveria sua dignidade, o que é suficiente para ele. O outro lado questiona, mas o juiz explica que se faz necessário, em função da lei, que sua sentença repare o erro do passado e sentencia Maximino Torreslanda a passar para Linhares, 50% do consórcio Torreslanda e todas as empresas que pertencem a ele. Imagina a cara de Maximino. A família grita. Roselena xinga. Cláudio se emociona. Na galeria de Santa Luzia, Luciana fica sabendo que já vai receber novos pedidos e a gerente sugere que ela faça cartões de visitas, pois tem muita gente procurando por seu trabalho, e assim os clientes poderiam entrar em contato diretamente com ela. Neste meio tempo, no apartamento de Rodrigo, Julieta e Clara conversam sobre a audiência. A mulher diz que vai dar tudo certo e Maximino vai ganhar, mas na corte, o juiz ainda não acabou de dar a sua sentença e condena o empresário a dar ainda a Cláudio 10% de tudo o que acumulou nos últimos 20 anos, como pagamento pelos danos e prejuízos causados a Linhares, por causa de uma acusação infundada. Oscar protesta e diz que o juiz não tem alçada para tomar este tipo de decisão que está totalmente fora das jurisprudências anteriores. Mas o magistrado não quer saber e exige que Maximino cumpra a sentença num prazo máximo de 72 horas. O empresário se retira apontando o dedo para a cara de Linhares, acompanhado por sua corja. Linhares diz que está surpreso com a decisão do juiz, mas Barreiras lembra que a sentença é irrefutável. Do lado de fora, a família Torreslanda enfrenta a imprensa, sem fazer comentários. Cláudio, por sua vez, dá sua declaração e pede que os repórteres estampem a manchete: Cláudio Linhares é declarado inocente. Em Santa Luzia, Luciana comenta com Ariche que ela vai ter muito trabalho, e que talvez possa até dar trabalho a outras mulheres. Algumas horas mais tarde, Padre Honesto liga para a funerária, e Procópio atende com o jargão de costume. O sacerdote pede que ele diga a Luciana que ele precisa falar muito com a moça. Neste meio tempo, a família Torreslanda chega em casa, e Roselena não para de falar nos ouvidos do marido, perguntando como ele pode deixar que um presidiário o vencesse nos tribunais. O homem se irrita e manda a mulher calar a boca e deixá-lo em paz. Na saída da biblioteca, Roselena conta a Matilde que Linhares foi declarado inocente e a empregada deixa escapar. Graças a Deus. Obviamente, toma um xingão da patroa que manda levar um chá e seus remédios imediatamente até seu quarto, pois não aguenta a dor de cabeça. Brígida vai direto para a cozinha e liga para Clara, dizendo que Linhares foi declarado inocente e que a família acabou de chegar totalmente destruída do tribunal. Neste meio tempo, na biblioteca da mansão, Maximino exige apoio dos filhos e de Oscar para contra-atacar Linhares. Mas Patrício pergunta ao pai, que sempre ensinou aos filhos os valores corretos, porque ele passou 20 anos sem tentar defender o advogado que era supostamente seu amigo. Maximino não sabe o que dizer. O clima fica tenso. Enquanto isto, no escritório de Linhares, ele e seus colegas comemoram a vitória nos tribunais, acompanhados por Melissa.
Cláudio mais uma vez reitera que o dinheiro que ganhou na verdade não importa, pois o que ele queria mesmo era recuperar sua honra. Na mansão, meio descontrolado, Maximino conta que realmente ele e Cláudio eram quase irmãos. Faziam tudo juntos e tiveram a ideia de criar um negócio. Ele tinha o dinheiro e Maximino a inteligência, e foi isso que levou ao sucesso, o consórcio que agora pertence à família. Patrício furunga mais e pergunta quando esta amizade deixou de existir. O homem conta então que as coisas iam bem para os dois. O negócio prosperava e crescia como espuma, até que um dia Cláudio o traiu e cometeu a fraude. Mas o rapaz está disposto a enfrentar o pai e diz que o advogado acabou de provar sua inocência na justiça, e como ele nunca pensou que ele poderia ser inocente, se era tão seu amigo. Maximino perde a linha e grita que ele conhece muito bem a Linhares, e diz que o cara é uma raposa. Ele completa apresentando uma teoria. Ele acha que durante o tempo em que esteve preso, Linhares planejou tudo, plantou as provas falsas e armou todo aquele teatro. Rodrigo apoia o absurdo que o pai está falando, mas Patrício não aceita a explicação. Furioso e descabelado, literalmente, o homem pergunta ao filho se ele acha que o culpado é seu pai, mas o rapaz responde que a única coisa que sabe é que Linhares é inocente. Em São Francisco Alto, Luciana conta a mãe e Magda sobre sua viagem a Santa Luzia e sobre as novas encomendas. Procópio chega com os recados para Luciana. Ele diz que tem recados de Estela, Padre Honesto e Linhares. Na mansão, Constanza vai ver a irmã, que está com dor de cabeça, e conta que a família perdeu a causa, e o juiz declarou Linhares inocente. A mulher acha muito boa a notícia, mas Roselena diz que agora entende o comportamento de Melissa, pois a irmã está a favor de Cláudio, e diz que ela e a filha parece que são suas inimigas. Constança tenta explicar a situação, mas a mulher não para de falar, e ainda lança a fofoca de que Melissa pode estar se apaixonando pelo homem. Ela aproveita ainda para dizer que o advogado vai receber 50% de toda a fortuna dos Torreslanda, conforme foi determinado pelo juiz. Constanza se apavora. Neste exato momento, Constanza recebe uma ligação da filha e combinam de jantar. Roselena insiste para que a irmã tente mudar a cabeça de Melissa. Matilde chega com o chá da patroa e comenta que Padre Honesto esteve ali pela manhã procurando por ela, e Luciana, que já está na funerária, começa a retornar seus recados. Ela consegue falar com Linhares e fica sabendo que ele foi declarado inocente. Pela primeira vez, a moça chama Linhares de papai. Na mansão, continua o bate-boca entre os boludos da família. Maximino sai acompanhado por Rodrigo e pelo advogado e diz que Patrício não precisa ir ao escritório com eles. Mas antes que o pai saia, o rapaz pergunta quem é Pedro Campos e por que a confissão deste homem mudou o rumo do julgamento. Imagina a cara de Maximino. Neste meio tempo, Luciana fala sobre a casa que o pai pediu para ver no vilarejo, e ele diz que vai mandar Norma se encarregar da compra do imóvel, pois pretende que todos morem juntos um dia. Mas a moça sugere que eles vejam a casa juntos e depois decidam. Na mansão, Oscar repete a explicação que está nos autos e diz que o homem trabalhava no setor de finanças da empresa e afirma que Campos e Linhares eram muito próximos. Mas o rapaz não acredita. Algumas horas mais tarde, Roselena chega à igreja e conta tudo o que aconteceu na audiência a Padre Honesto. Gritando, ela explica que a família foi obrigada a dar a Linhares 50% de toda a sua fortuna como indenização. A mulher explode e pergunta até quando Deus vai mantê-la neste calvário, e o padre retruca que tudo é uma questão de arrependimento. Ela enlouquece e pergunta se ela ainda está pagando os erros do passado, mas a conversa é interrompida pelo telefonema de Luciana. Roselena fica possuída pelo demo e grita: "Quando terminar esta chamada, padre, me chame porque não vou ficar esperando você falar com esta mulher, para que depois me escute." Luciana reconhece a voz da sogra. Roselena vai embora e Luciana desliga o telefone. Neste meio tempo, na empresa, Oscar conta que provavelmente Linhares vai pedir uma análise judicial de todo o consórcio e suas empresas. Maximino explica que foi exatamente por isso que pediu estas análises com antecedência. Marcos garante que está tudo em ordem, mas ele ordena uma nova auditoria em tudo, pois não vai dar a Linhares a chance de destruí-lo. Minutos depois, Roselena chega em casa louca de dor de cabeça e encontra Brígida, que conta que, pela manhã, Matilde conversou por horas com Padre Honesto. Ela diz que não sabe exatamente sobre o que conversaram, mas ela ficou sabendo que Luciana está grávida de Rodrigo. Matilde chega bem na hora. A mulher pega a empregada pelo braço e sacode a empregada, gritando que a tinha proibido de falar sobre este assunto.
Patrício chega bem na hora e manda a mãe largar Matilde. Ele manda também Brígida guardar sua língua grande para usar com Julieta e Clara. A mulher tenta argumentar, mas Patrício manda a empregada arrumar suas coisas e ir embora daquela casa. Neste meio tempo, na casa de Estela, Lourenço e Fabiano chegam felizes pois venderam todos os tacos e estão pensando em abrir sua própria taqueria. Na mansão, a discussão continua. Roselena pede ao filho que reconsidere, mas ele não cede. Brígida tenta novamente se justificar, mas ele a manda ir embora imediatamente. Matilde intervém, mas Patrício deixa claro que se ela fizer mais uma, ele e Rodrigo a expulsa dali. Mal o rapaz sai acompanhado de Matilde, a mulher começa a dizer que o rapaz se portou mal com ela e não merece ser tratada assim. Mas a patroa revela que sabe que ela conta tudo o que acontece ali a Clara e Julieta. A empregada nega novamente, mas Roselena interrompe a choradeira e diz que ela só continua ali, porque lhe convém, mas manda a mulher ter cuidado, pois se Patrício e Rodrigo resolverem demiti-la, nem Deus vai poder ajudá-la. Patrício chega a seu quarto furioso com a situação provocada por Brígida. Matilde tenta dizer que a mulher é sozinha, mas ele não aceita, e diz que a empregada é muito má. O rapaz muda de assunto e pergunta se a empregada também sabia da gravidez de Luciana. Matilde explica que foi ela mesma quem contou a Roselena, mas a patroa a proibiu de tocar no assunto naquela casa. O rapaz então se lembra que a mãe ficou muito chateada quando Matilde chegou, no dia do almoço organizado por Jana, e conta que a própria Luciana confirmou a gravidez, quando ele esteve em seu povoado. Patrício lembra então que a chegada de Luciana fez mudar muita coisa naquela casa. Para ele, a moça o fez recuperar a vontade de viver. Rodrigo se apaixonou perdidamente por ela. Jana encontrou em Luciana uma verdadeira amiga, e para Roselena, por alguma estranha razão, a fez enfrentar o seu passado, que a angustia e nunca vai conseguir esquecer. O rapaz lembra ainda que, para piorar a situação, a família perdeu na justiça e vai ter que indenizar Cláudio com 50% de sua fortuna. Jana chega bem na hora e não acredita no que está ouvindo. Patrício, então, explica em detalhes o que aconteceu na audiência para a irmã e revela a sentença do juiz. A moça fica preocupada com os pais. Jana pergunta se a família vai chegar a perder a casa, mas o irmão explica que a fortuna deles é tão grande que ela nem vai se dar conta quando pagarem a indenização a Linhares. Constanza chega cumprimentando os sobrinhos e conta que está muito preocupada com a situação da família. A mulher revela que vai jantar com Melissa e Jana se dispõe a ir junto. Patrício diz que vai descansar, pois tem muito o que conversar com ele à noite. Na empresa, Rodrigo está furioso e quer achar uma solução para evitar pagar o determinado a Linhares. O pai explica que a casa onde moram está em nome de Roselena e algumas empresas no nome dos filhos. Estas não serão afetadas. Mas o rapaz se recusa a entender e Oscar explica que um desacato a esta altura do campeonato causaria um prejuízo ainda maior. Rodrigo bate na mesa. Diz que não aceita. E novamente, traz à tona o assunto da relação de Linhares com Luciana como um dos motivos pelo qual ele não admite cumprir a sentença do juiz. Enquanto isso, Luciana chega correndo em casa, cheia de felicidade, e conta que Linhares foi declarado inocente. Horas mais tarde, Constanza, Melissa e Jana jantam juntas e a advogada conta que foi muito difícil para ela ficar do lado oposto ao de sua família, mas revela que sempre acreditou na inocência de Linhares e não poderia trair suas convicções. Jana diz que entende, mas desabafa dizendo que a família a trata como uma criança e pergunta à prima por que ela não vai mais à sua casa. Melissa diz que não quer falar sobre o assunto. Constanza pede que a sobrinha não as force em falar de coisas que não são de sua conta e manda a garota perguntar para a mãe dela. Na empresa, Rodrigo entra em seu escritório furioso, sem aceitar a derrota. Na cola dele vem a chata da Clara, perguntando a que horas ele pretende atender suas ligações. O rapaz diz que tem estado muito ocupado para ficar perdendo tempo com as reclamações dela e que está cheio de problemas e não precisa de mais. A mulher, colocando a mão na cintura, diz que está ali justamente para isso, pois soube que Linhares vai tirar metade da fortuna deles. O rapaz não entende muito bem e repete: "Nossa fortuna?" Clara responde que sim, pois quando se casou com ele, ela também passou a ser dona da fortuna da família. Tomado pela cólera, Rodrigo responde: "O que você quer? Veio aqui para brigar? Deixa-me te dizer que passei o dia todo sem comer, me dói muito a cabeça, me sinto péssimo por termos perdido a causa na justiça e você vem aqui discutir pensando somente em você mesma? Preocupada se vai perder a fortuna da minha família? Você é muito egoísta." E a megera responde: "Aí, por favor, Rodrigo.
Você tem um batalhão de gente trabalhando para você para se encarregar disto. Não espere que eu atue como uma esposa doce e abnegada, por isso eu não sou. Rodrigo então, de saco cheio, responde: Não, você não é doce ou abnegada, nem sequer esposa, pois nem isso você é para mim. E deixa a lambisgoia tendo um ataque, sozinha no escritório. Oscar, que está virando a noite no escritório, recebe a visita da namorada, que foi levar seu jantar. Na mansão, Rodrigo chegando e invade o quarto do irmão gritando que não suporta mais viver assim. O rapaz deduz que ele esteja falando de Clara. O rapaz desabafa, dizendo que se arrepende profundamente por tudo que fez com ela. Patrício pede perdão, mas dispara a verdade na cara do engenheiro, dizendo: Você está apenas vivendo as consequências das tuas más escolhas, meu irmão. Se tivesse ficado ao lado de Luciana, hoje você seria o homem mais feliz do mundo. Pronto. Rodrigo perde a razão e manda o irmão calar a boca e diz que ele fala em Luciana cada vez que os dois se encontram. Mas Patrício justifica, contando que ele e Luciana vão permanecer unidos pelo resto de seus dias, pois o destino já selou isso para sempre. Enquanto isso, no interior, Luciana conta que ouviu a voz de Roselena quando estava falando com Padre Honesto. Paz revela que a mulher nunca vai ter paz enquanto não se arrepender de tudo que fez, verdadeiramente. Mas a moça diz que, conhecendo a mulher, isto nunca vai acontecer. Na mansão, a discussão entre Rodrigo e Patrício continua. O rapaz se vê forçado a contar a verdade e revela que Luciana está esperando um filho dele.